Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 3, tá? Vamos começar lá no capítulo 7. Está falando a respeito das manifestações de um povo, tá? E o que que isso quer dizer? Quer dizer a respeito da cultura, né, das manifestações culturais, dos valores, das festas, de tudo que é importante para um povo, tá? Então, se a gente vê aqui nessa imagem, né, muito colorida, a gente vê que está representando uma festa junina, né? A cultura popular é representada pelas manifestações artísticas criadas e preservadas pelo povo, tá? E o Brasil é um país de costumes tradicionais riquíssimos, entre festas, músicas, danças e muitos outros. A poesia também está presente e transmite muito bem a cultura brasileira, tá? Então, o que eu tenho de importante aqui é o que vem do povo, né, são as manifestações culturais, tá bom? Então vamos seguir. Lá na página 12, nós vamos fazer a leitura de um poema de cordel, de uma poesia de cordel, que é uma literatura muito popular, tá? A literatura popular é rica em manifestações culturais. Entre elas, podemos destacar o cordel, versos rimados que têm origem nas narrativas orais. Com o passar do tempo, os cordéis foram incorporando diversos temas e passaram a ser registrados em folhetos impressos, tá? Antes eles eram apenas falados. E aí, você conhece esse gênero? Você já ouviu falar? Então vamos ler aqui esse cordel, Saudades do Meu Sertão. E é muito interessante que a gente vê que é um poema muito rimado, tá? Estou eu aqui, distante nesta cidade perdida da minha terra querida, do sertão que eu sou amante, daquele sol escaldante que castiga e racha o chão. Lá deixei meu coração, quando menino eu parti, pois foi lá onde eu nasci. Sou de lá, sou do sertão. Um carro feito de lata que eu fiz quando criança, dele tenho uma lembrança, e também da minha gata que caçava lá na mata, a sua própria ração. Que saudades do meu cão, que nos trazia alimento caçando o nosso sustento, nas brenhas lá do sertão. Lembro que meu pai querido entoava umas canções, nos enchendo de emoções, que deixava abastecido quem estivesse exaurido com cansaço ou solidão, espantando a depressão, e depois vinha um cordel, como fosse um menestrel, alegrando o meu sertão. Lá eu morria de medo de histórias de lobisomem, do batatão que era homem, da mula e do seu segredo, ou que fosse um outro enredo de histórias de assombração. Assim era a criação dos meninos sertanejos, e aqui com meus desejos de voltar para o meu sertão. Se passaram tantos anos que moro nesse subúrbio, no meio desse distúrbio, sempre adiando meus planos de voltar para lá para os meus manos, pois a grana não dá não. Ah, quanta decepção nesta terra de ninguém. Como posso querer bem se sou filho do sertão? Lá tinha muita alegria, nos anos de safra boa. Se via em qualquer pessoa bela face e simpatia, quer de noite, quer de dia, no inverno ou no verão. Aqui, isso não tem, não. Não dá nem para comparar com o meu belo lugar,
que deixei lá no sertão". Então a gente vê que o poema todo, o eu lírico, ele vai retratar a saudade do lugar onde ele nasceu, onde ele passou a sua infância. Ele fala que precisou se mudar para o subúrbio, né, então ele saiu do sertão. E se a gente parar para conversar um pouquinho com qualquer pessoa que tenha deixado a sua terra, ela vai falar justamente isso, que ela sente falta do lugar onde ela nasceu, tá bom? Isaías Gomes de Assis nasceu no estado do Rio Grande do Norte e passou sua infância no Agreste Potiguar. Ele é um dos poucos cordelistas que se dedica ao público infantil e é responsável pela criação de alguns personagens conhecidos da literatura de cordel, como Chico Catatal, um cabra retado e aventureiro. Além disso, é apaixonado por sua terra natal e, por essa razão, o sertão sempre é citado em suas composições, tá? Então, esse é o autor do cordel que nós acabamos de ler. Então vamos lá. A gente viu que esse cordel ele trata da saudade do eu lírico da sua terra natal, o sertão, tá? A literatura de cordel é principalmente manifestada na região Nordeste, tá? É uma manifestação artística do povo dessa região. As expressões e as palavras empregadas são características dessa região. Em sua opinião, por que é importante conhecer essa variação linguística? É a identidade de cada povo, de cada região. Por isso que é importante conhecer, respeitar, acima de tudo, né, os costumes e as características daquela fala daquela região. A gente sabe que o Brasil é imenso, então ele tem uma diversidade muito grande na linguagem, né. A gente brinca que tem alguns lugares, você tem que andar com um dicionário para entender o que eles falam, porque é o dialeto de cada região, tá? Nesse cordel, o eu lírico, ou seja, a voz que se expressa nos versos, apresenta algumas de suas lembranças. E essas lembranças, elas se referem à infância vivida em sua terra natal. Apesar de ter nascido no sertão, o eu lírico vive em outro lugar. Em que momento ele partiu de sua terra natal? Ele fala quando era menino, tá? Onde ele mora atualmente? Em um subúrbio, provavelmente em uma cidade grande. Copie um trecho que ele descreve esse local. Abre aspas. Que moro nesse subúrbio no meio desse distúrbio, nessa terra de ninguém, tá? Então, apenas esses trechos bastam. Vamos seguir, ó. Em relação à estrutura do cordel, responda: quantas estrofes compõem o trecho apresentado desse cordel? São 11 estrofes, tá? Quantos versos há em cada estrofe? Perdão, gente, acabei pulando a página anterior, tá? Que é a página 16. Então vamos lá. Que palavra o eu lírico utiliza para caracterizar seu pai? É um menestrel, tá? É como se fosse um poeta medieval, um poeta que conta as lutas daquele povo. Por que ele utiliza essa palavra? Porque o pai dele entoava canções e lia cordel para quem estava cansado, triste, deprimido. Na quarta estrofe, o eu lírico cita seus medos de menino. Alguns desses medos são relacionados a personagens folclóricos, o que é muito comum nessas regiões, né? A lenda, esse costume de contar lendas para as crianças. Quais são esses personagens? Ele fala do lobisomem, do batatão, né, que é o boitatá, e da mula sem cabeça. E aí, que outros personagens você conhece?
O Saci, a Iara, o Boto, o Curupira, o Caipora e a Cuca, né. A Netflix até fez uma série com esses personagens do nosso folclore, perdão, resgatando a nossa cultura. O que fazia o eu lírico adiar seu retorno à terra natal? A falta de dinheiro. Ele fala que não volta várias vezes por falta de recursos. Em qual dessas regiões fica localizada a cidade natal do eu lírico? O norte. O que o eu lírico deseja fazer quando retornar para o sertão? Rever a rapaziada, rever os amigos, né? Refazer sua morada, sua casa e criar um sabiá. De acordo com o texto, qual seria a pior punição que o eu lírico poderia receber? A de ser um sertanejo e viver distante do sertão. O eu lírico finaliza cada estrofe com a mesma palavra. Todas as estrofes terminam com a palavra sertão. O que isso pode sugerir em relação aos sentimentos do eu lírico? Ele sente muita falta e ele quer deixar isso muito claro, tá? Agora sim, a página 17. Então tem 11 estrofes, tá? E quantos versos há em cada estrofe? Todas são compostas de 10 versos. Releia uma estrofe do cordel. Lá tinha muita alegria nos anos de safra boa. Se via em qualquer pessoa bela face e simpatia, quer de noite, quer de dia, no inverno ou no verão. Aqui isso não tem não. Não dá nem para comparar com o meu belo lugar que deixei lá no sertão. Com que função as rimas são empregadas em um texto? Para facilitar a memorização e principalmente dar ritmo e musicalidade ao texto. Quais são as palavras que rimam entre si nessa estrofe? Então, a gente viu ó, alegria, simpatia e dia, boa e pessoa, verão, não e sertão, comparar e lugar, tá? Em quais versos essas palavras aparecem? No primeiro, quarto e quinto verso, no segundo e terceiro. Então, vamos fazer assim, ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e 10º verso, tá bom? Volte ao cordel apresentado nas páginas 12 a 14 e observe as rimas das outras estrofes. Em seguida, assinale a alternativa correta. As rimas desse cordel apresentam regularidade, pois as palavras que rimam entre si aparecem sempre no primeiro, quarto e quinto versos, segundo e terceiro versos, sexto, sétimo e 10º versos, e oitavo e nono versos em todas as estrofes, tá bom? Ó, então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 18, ok? Vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.